Olá, aluno e aluna. Antes de tudo, eu gostaria de dar um avisozinho para vocês. Estão vendo esse posterzinho aqui ao lado, informativo? Este posterzinho está avisando que eu não poderei atendê-los fora do horário de aula de vocês. O meu horário de aula com a Escola Juscelino Kubitschek de Oliveira é das 7h30 às 11h45, de segunda a sexta-feira. Nesse horário, vocês podem estar me procurando sem o menor problema, que estarei prontos a atendê-los. Mas pela parte da tarde e pela parte da noite, não façam isso, porque à tarde eu estou na Escola Municipal Degmar de Moraes, das 13h30 às 17h45. E à noite, das 19 até as 22 horas, eu estou na Escola Estadual de Ensino Fundamental, professor Roberto Pires. Então não tem como eu atendê-los, porque nesse momento já estou à disposição de outros alunos. Tá bom? Obrigado. Nós estaremos vendo hoje, queridos alunos, a Revolução Industrial e as transformações territoriais. Também veremos as consequências da Revolução Industrial. Revolução Industrial e transformações territoriais. Dentro da Revolução Industrial e as transformações territoriais, nós vamos estar vendo a mundialização do capitalismo, isto é, o sistema capitalista que teve início logo depois a derrocada do feudalismo, se mundializou e atualmente pode-se usar o termo se universalizou. Vamos ver em que período isso começou, a partir de que ano, né? A partir do que, o que aconteceu para que esse sistema capitalista se mundializasse ou até mesmo se universalizasse. É preciso também tomarmos conhecimento que o desenvolvimento científico e tecnológico, ele contribuiu de forma significativa para essa mundialização do sistema capitalista. Também veremos as transformações que ocorreram no decorrer desse desenvolvimento científico e tecnológico. E essas transformações, elas repercutiram e repercutem nas paisagens dos territórios e dos países em diferentes escalas. Uns em micro escala, outros em média escalas e outros em macro escalas, mas o importante ficar sabendo é que o desenvolvimento científico e tecnológico muito contribuiu e tem contribuído para o avanço, a expansão, a universalização desse sistema capitalista. E esse avanço, ele traz essas transformações. E essas transformações, elas vão alterar a paisagem dos territórios, como já vimos em pequena, em média e grande escala, tá bom? Nós estaremos vendo também a figura, denominada de figura número 1. Nessa figura número 1, que está lá na página de vocês, nós vamos estar vendo algumas antenas, né, distribuídas ao longo da grande metrópole São Paulo, da capital, no alto dos seus edifícios. Então veremos que estas antenas, elas demonstram o avanço tecnológico em escala global. São redes de telefonia e internet que se tornam essenciais na distribuição e na produção de mercadorias e também contribuem para a interligação dos países, né? Nós veremos uma imagem com os edifícios da nossa maior metrópole do Brasil. É uma metrópole global, é a maior metrópole, uma das maiores metrópoles do continente americano, é a maior metrópole da América Latina, e esta cidade, no alto dos seus edifícios, ela está repleta de grandes antenas. Vocês verão, tá, lá na página do livro de vocês, a imagem. Ela não vai ter esse textozinho que está aqui, ela não vai ter esse texto no meio, tá? Ela vai estar livre para que vocês percebam a quantidade de antenas que existem sobre edifícios. E como já iniciamos, vocês verão por que essas antenas estão ali. E não só ali, mas em cima, no alto do edifício de todas as grandes cidades do Brasil e especificamente do mundo. Tá? Em todas essas grandes cidades, essas grandes metrópoles do mundo estão tendo essa alteração na paisagem geográfica. Por quê? Porque essas antenas, elas têm uma utilidade. E qual é a utilidade dela?
a produção, a interligação de países, a divulgação de mercadorias, né? São antenas que estão diretamente ligadas à telefonia e à internet, e vocês vão ver que essas antenas elas têm tudo a ver com o desenvolvimento e o avanço científico e tecnológico produzido pelo sistema conhecido como capitalismo. Estaremos tomando conhecimento das consequências dessa chamada revolução industrial. Ela teve consequências positivas, mas também muitas consequências negativas. Veremos o que foi a revolução industrial, onde e quando ela se iniciou, né? Veremos então também o que foi o processo de industrialização, que substituiu o sistema, o meio de produção que a antecedeu. Veremos como ficou a Europa entre os séculos XI e século XVI. Veremos que a Revolução Industrial ela levou à exploração de recursos naturais nos diversos continentes. Para se produzir, precisava de matéria-prima, precisava de meios para se produzir, né? E como a Europa não disponibilizava desses meios, me perdoem, dessas matérias-primas, eles foram buscar em outros continentes. E nós vamos estar tomando conhecimento disso, inclusive de um processo que se chamou neocolonialismo, né? Que foi a busca desenfreada por mercadorias para a utilização de recursos para transformá-los em mercado e mercadoria, dando impulso aos produtos industrializados que se iniciou com a Revolução Industrial. A colonização, que se estendeu à Ásia e à Oceania, como nós vimos na informação anterior, ela recebeu o nome de neocolonialismo. As potências europeias elas se transformaram em verdadeiros impérios coloniais. Nós vamos ver as consequências desse neocolonialismo, o aculturamento, a dominação cultural dos povos que colonizaram em face aos povos colonizados. Nós vamos estar vendo tudo isso daí, né, e vamos ver o processo, né? Os continentes eles foram submetidos a esse processo chamado neocolonialismo ou territorialidade neocolonialista. Nós vamos estar entendendo esse processo que teve como marco inicial a primeira revolução industrial ocorrida lá na Inglaterra. Houve também no século XIX um processo chamado Segunda Revolução Industrial. Vimos que a primeira começou lá na Inglaterra e agora estamos tomando conhecimento que houve uma segunda Revolução Industrial. Essa segunda Revolução Industrial, ela esteve mais especificamente ligada a países como França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Estados Unidos e Japão. Esses países começaram a passar pelo processo também de industrialização e o processo de industrialização desses países recebeu o nome de Segunda Revolução Industrial. Nós também estaremos tomando conhecimento dos efeitos positivos e negativos dessa chamada Segunda Revolução Industrial. Nós tomaremos conhecimento de que com o processo de industrialização houve a urbanização das cidades, de todas as cidades que estavam sendo industrializadas na Europa. Veremos também a migração, os êxodos rurais que aconteceram naquelas cidades, onde o trabalhador acabou incorporando o modo de vida industrial, acabou se agregando às indústrias como trabalhador fabril, e aí também veremos as pessoas também se incorporando a esse novo estilo de vida pelo cotidiano, na utilização de produtos fabricados, produtos industrializados. Analisaremos também a figura número 2, nós vimos a figura número 1 anteriormente de São Paulo, veremos a figura número 2, que vai apresentar Paris. O que Paris tem a ver com isso? Nós tomaremos conhecimento. O que essa imagem aqui especificamente, ela está querendo nos mostrar, essa imagem de Paris. Nós veremos isso dentro do nosso conteúdo, também nós veremos isso nas nossas atividades. E então, o nosso entendimento, o entendimento do nosso texto, a atividade, nós teremos aí 10 questões, tá? No entendimento das nossas atividades, no nosso entendimento, nós estaremos estudando, vocês estarão lendo, estarão tomando conhecimento,
estarão pesquisando e depois da leitura e desse entendimento, claro, se tiver alguma dúvida pode entrar em contato comigo, já sabem até como entrar em contato comigo, pode entrar pelo meu WhatsApp, que a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês, sendo sempre naquele horário que nós já informamos no início dessa videoaula. Então nós temos aí a questão número 1, né? Temos a questão número 2, a questão número 3, questão número 4, questão número 5, questão número 6, questão número 7, questão número 8, questão número 9 e questão número 10. Nós não vamos fazer a leitura individual de cada questão dessa para não ficar um negócio assim muito chato. Você lê, você responde, você me envia essa atividade e na próxima aula nós estaremos fazendo a explanação, o entendimento e a correção dessas atividades. Tá bom, meu querido aluno e minha querida aluna? Então, até o nosso próximo encontro.